O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reforçou a proibição para o ex-presidente Jair Bolsonaro usar as redes sociais, inclusive em entrevistas. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não usei recursos públicos. Tira o celular aí, Dação. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Tira o celular aí. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação. Abre isso. Tem humilhação aqui? Abre aí, pô. Vai pensar em você. Calma, galera. Ó o silêncio! Se estão fazendo com ele, perdendo a República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O senhor não tá vale só, pra mim é a lei de Deus. O que eu vou trazer hoje aqui nesse vídeo é simplesmente assustador. Mas não é susto de brincadeirinha, não. É um negócio sinistro, obscuro, daqueles que te fazem repensar tudo o que você achava que sabia sobre o sistema. Você se lembra daquele vídeo bombástico onde o Frank, o ex-membro do PCC, teve a coragem de abrir a boca e dizer que o Xandão, o queridinho da mídia, o cabeça de ovo, que se faz de herói nacional, é na verdade arquiteto supremo e o comandante por trás do PCC? Frank afirma que Alexandre de Moraes é a própria mente mestra, a verdadeira matriarca da facção, e ele estaria por trás do controle do crime organizado. Frank não só jogou luz num esquema tenebroso, mas ele rasgou o véu da falsidade do judiciário. Vocês querem saber a real mesmo da parada? O que realmente acontece? O que acontece é o seguinte: essa que é as ideias. Se vocês não acreditam em mim, aí já é um particular de vocês. Procurem saber quem é o senhor ministro Alexandre de Moraes a fundo. Vocês querem ouvir a verdade? Então vocês vão ouvir a verdade. E eu vou trazer tudo essa parada aí. Já tô falando pra vocês, a mãe quem é? A mãe é o ministro Alexandre de Moraes. Ela manda e desmanda no primeiro comando da capital. Depois dessas declarações do Franklin, muita gente correu para dizer que era invenção, que era delírio da cabeça dele, que era ressentimento de um ex-criminoso querendo uns minutinhos de fama. Chamaram o Frank de mentiroso, de oportunista, de conspirador. Só que agora, meus queridos irmãos e irmãs, a coisa desandou de vez. Porque quem está falando não é mais um ex-membro do submundo do crime. É gente da superfície, é jornalista de terno e gravata, com nome limpo na praça e currículo robusto que jamais colocaria a sua carreira em risco por uma informação falsa. 2 jornalistas renomados, reconhecidos publicamente, vieram a público cravar uma denúncia que desmascara o Alexandre de Moraes e escancara o pesadelo. O cabeça de ovo, o Xandão, não apenas teria envolvimento com o crime organizado, mas seria a peça-chave, o comandante, o cérebro, a espinha dorsal da engrenagem do PCC. Segundo eles, não é só um envolvimento, é liderança mesmo. E mais, dizem que ele age acima da lei, como se fosse intocável, como se o poder que recebeu do Estado fosse uma procuração divina para reinar sem prestar conta de nada. Isso é gravíssimo, né? É o próprio sistema mostrando uma besta do apocalipse com cabeça de juiz e corpo de serpente. E se isso for verdade, os indícios estão aí pulsando. Então, o que a gente está enfrentando no Brasil não é só corrupção. É possessão institucionalizada, é o diabo vestindo toga, é a justiça possuída pela iniquidade. E quem cala diante disso, seja por medo ou por conveniência, está em aliança com as trevas. Mas olha só, antes da gente mergulhar de cabeça nesse lamaçal de revelações, eu já vou te pedir uma coisa bem direta e bem importante. Taca o dedo nesse like agora mesmo, sem pensar 2 vezes. Porque o que vem por aí é pesado demais, é explosivo, e esse tipo de conteúdo o sistema odeia e faz de tudo para calar, para esconder, para que as pessoas não sejam alertadas e libertas. Então, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações enquanto você pode, porque não é exagero dizer que esse vídeo pode ser derrubado a qualquer momento. Porque as denúncias são sérias demais e tem gente grande que não quer que você assista esse vídeo. Então, já fortalece agora para garantir que esse alerta, que esse aviso continue chegando a quem precisa acordar. E você venha fazer parte dessa resistência, porque aqui eu falo de política, religião
e falo da verdade que liberta tudo que o sistema quer censurar. E olha, um recado importante para você que quer virar o jogo da tua vida financeira, parar de gastar dinheiro na Shopee e começar a ganhar com a própria Shopee, apenas usando um celular e internet, sem estoque, sem mercadoria, sem vender nada, sem enrolação. O link está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Chama a nossa equipe, comece ainda hoje no marketing digital e transforme a sua rotina com dinheiro honesto, limpo, sem se curvar para ninguém, porque a liberdade de verdade começa quando você para de depender do sistema. Então, para saber mais detalhes de como ganhar com a Shopee, fica até o final desse vídeo. Recentemente foi postado um vídeo no YouTube das declarações explosivas de Frank, um ex-integrante do PCC, aonde ele teve a coragem de apontar o dedo direto para o alto escalão e foi um estouro, né? A denúncia dele contra o famoso cabeça de ovo gerou um verdadeiro terremoto aqui na internet. O vídeo viralizou, circulou nos 4 cantos e, como era de se esperar, o sistema entrou em parafuso. Mas logo começaram os ataques previsíveis. Muitos dizendo, isso é farsa, é teoria da conspiração, esse Frank só quer fama, isso é um delírio da cabeça dele, ele é um conspirador. Pois bem, agora segura firme porque o buraco é muito mais profundo do que parecia. O que era tratado como a invenção da cabeça de Franklin ganhou uma nova dimensão e dessa vez não partiu de um ex-membro de facção criminosa, mas de 2 jornalistas renomados com históricos, com ficha limpa e reputação a zelar. Eles colocaram a cara a tapa e trouxeram revelações que, sinceramente, são de gelar a espinha. E sabe sobre quem? Justamente ele. O mesmo que o Franklin apontou, o cabeça de ovo. Os jornalistas só não confirmaram ligações do Xandão com o crime organizado, como afirmaram que ele é a peça-chave, talvez até o verdadeiro comandante da maior facção criminosa do nosso país. Isso mesmo, o que era tratado como loucura virou uma denúncia formalizada. Daqui para frente, meus irmãos, é impossível continuar fingindo que você não está vendo a verdade. O nome dos jornalistas, Paulo Baltokowski e Sérgio Tavares. E o que eles dizem vai além do que muita gente tem coragem de imaginar. Eles afirmam que o próprio STF, a mais alta corte do nosso país, estaria por trás do PCC. E se isso não te faz repensar tudo o que está acontecendo no Brasil, então você já foi sedado e hipnotizado pelo sistema. Ironicamente, o mesmo Moraes que hoje diz que é preciso combater o extremismo, naquela entrevista em 2005 mostrava uma postura de rigor extremo. Sem hipocrisia nenhuma, há um grande número de funcionários, não é a maioria, mas há um grande número de funcionários que não tem salvação mais. Porque na mentalidade deles, eles realmente acham que devem atuar assim. Então esses serão demitidos. Ainda nesse mesmo programa, Alexandre de Moraes foi confrontado por um dos jornalistas sobre a discrepância entre aquilo que ele estava defendendo durante a entrevista e os posicionamentos de muitos dos seus colegas de partido naquela época. O então secretário de Justiça se esquivou da pergunta. Mas o senhor vai procurar mostrar a colegas de partidos, do partido do senhor? Tem muitos que são dos que mais dizem ou reproduzem essa coisa de que o ECA defende bandido, que direitos humanos é coisa de bandido. Tem muita gente dentro do partido do senhor que difunde esses conceitos. O senhor vai procurar mostrar para eles que não é bem assim, uma coisa um pouco diferente? Isso você está dizendo, né? Tem muitas pessoas. E é aqui que entra um ponto muito curioso na história de Alexandre de Moraes, que a imensa maioria dos cidadãos brasileiros até hoje não sabe. Quando essa entrevista foi realizada, Moraes era filiado ao PFL, o Partido da Frente Liberal. Adivinha quem também era filiado a esse mesmo partido nessa mesma época? Jair Messias Bolsonaro. Sim, acredite se quiser, mas Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro já foram colegas de partido em um passado muito distante. O nome de Bolsonaro foi inclusive citado logo na sequência do trecho que eu mostrei anteriormente. É que eles mudam de partido, senão eu enumeraria vários aqui, porque eles podem ter mudado do PPD. O Bolsonaro de que partido é? O Bolsonaro. Quem diria que
20 anos mais tarde, Moraes estaria no Supremo Tribunal Federal perseguindo ferrenhamente Bolsonaro e seus aliados, não é mesmo? Só que naquele mesmo ano de 2005, Moraes ainda teve uma relação direta justamente com aquele que hoje é o principal adversário de Bolsonaro, Lula. Em 2005, exercendo seu primeiro mandato como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Alexandre de Moraes para o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à indicação feita pela Câmara. Bom, depois disso, ele foi secretário municipal de transportes na cidade de São Paulo durante a gestão de Gilberto Kassab, atuou como advogado na iniciativa privada e, posteriormente, foi novamente secretário no governo de Geraldo Alckmin no estado de São Paulo, só que dessa vez de Segurança Pública. Em 2016, foi escolhido por Michel Temer, que havia assumido interinamente a presidência da República por conta do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Desse mesmo ano de 2016, só que não se sabe exatamente a data, há um vídeo em que Alexandre de Moraes aparece no Paraguai cortando pés de maconha. Pois é, só que alguns anos depois, no dia 3 de agosto de 2023, esse mesmo Alexandre de Moraes, já como ministro do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Mas essa não foi a única mudança misteriosa que aconteceu de lá para cá. Em 2017, em um vídeo em que Moraes aparece em uma universidade respondendo perguntas, um estudante militante petista tenta lhe confrontar. Em sua resposta, Moraes mostra a visão que tinha dos governos petistas naquele momento. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Bom, alguns anos mais tarde, a visão de Alexandre de Moraes parece ter mudado completamente, pois a mesma disposição que ele tem para abrir inquéritos, investigações, censurar perfis e publicações, determinar prisão preventiva, condenar a prisão, etc., contra quem se identifica com o espectro político da direita, não é demonstrada para investigar as inúmeras controvérsias já registradas no atual governo petista. Agora, voltando mais uma vez no tempo, também em 2017, e agora já como ministro do STF, Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista ao vivo ao Jornal da Manhã na Jovem Pan. O mesmo ministro que hoje dita os rumos da liberdade, ou da ausência dela, no país, na ocasião disse isso aqui. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa, nós teríamos uma ditadura do judiciário. Pois é, ele já foi extremamente rigoroso, mas hoje diz que o extremismo precisa ser combatido. Ele já foi colega de partido de Bolsonaro, mas hoje está à caça de qualquer motivo pelo qual possa condenar o ex-presidente. Ele já destruiu plantações de maconha para combater o tráfico de drogas, mas hoje é a favor da descriminalização do porte dessa mesma substância para uso pessoal. Ele já falou convictamente sobre a corrupção nos governos petistas, mas hoje não move um dedo para investigar as irregularidades cometidas pelo governo Lula. Ele já falou que um Supremo de um homem só seria uma ditadura do judiciário, mas hoje se coloca como dono da justiça no Brasil. A pergunta que fica é: o que fez Alexandre de Moraes mudar tanto assim? A gente acabou de acompanhar as revelações contundentes do jornalista Paulo Batokoski, que fez questão de apresentar evidências claras da virada de conduta do famoso cabeça de ovo, o Alexandre de Moraes. E não foi mudança de opinião comum, não. Foi uma transformação radical de postura, de fala, de ação, de atitudes, quase como se fosse outra pessoa no comando do mesmo corpo. Batokoski fez o que todo jornalista sério deveria fazer. Ligou os pontos e mostrou os sinais e questionou com coragem
O porquê de alguém que antes defendia princípios constitucionais agora está pisoteando na própria Constituição com as botas da censura. Mas calma que o negócio não para por aí. Agora entra em cena o jornalista português Sérgio Tavares, que não só confirma essa mudança de rota de Alexandre de Moraes, como revela o motivo por trás dela. E meus irmãos e irmãs, segura na cadeira aí, porque o que o Sérgio Tavares escancarou não é só uma denúncia, é uma bomba atômica. Ele responde diretamente à pergunta que muitos fizeram e que até mesmo o jornalista Paulo Baltocos fez. Por que Xandão mudou tanto? E a resposta é assustadora, porque agora Xandão está a serviço de algo muito maior. Segundo Sérgio Tavares, a mudança não foi só ideológica, foi estratégica. Foi um reposicionamento para atender aos interesses do sistema, dos bastidores, das facções. O jornalista Tavares falou coisas que ninguém tem coragem de citar. E o rastro do mal infiltrado nas instituições mais altas do país é o reflexo da imoralidade e da perversidade humana que está em todos os setores da sociedade. É o velho truque de usar o manto da justiça para esconder o punhal da dominação e da censura. Veja agora com seus próprios olhos o que o Sérgio Tavares revelou e tire as suas próprias conclusões, se você ainda tiver coragem. Essa notícia acabou de sair e ela deve estar deixando o Alexandre de Moraes muito, mas muito bravo. Dá uma olhada. Sérgio Tavares fala o seguinte: STF controla o PCC, o narcotráfico e afins. Imagina, saiu agora essa notícia, ó, 2h44 da tarde, do dia de hoje. Imagina como deve estar o STF agora nesse momento. Detalhe, essa notícia aqui eu só encontrei até agora na Revista Oeste, e eles trouxeram essa manchete. Vamos dar uma lida aqui para entender o que está acontecendo. Jornalista português que produz um documentário sobre o Alexandre de Moraes também fala sobre Gilmar Mendes, que libera todo tipo de criminosos. Isso daí a gente já viu, né? Nesse vídeo aqui eu não vou dar minha opinião, apenas vamos ler a reportagem aqui e ver o que está acontecendo, tá? O jornalista Sérgio Tavares, que atualmente produz um documentário sobre o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração polêmica em depoimento ao Senado. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, no caso aí o escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Então, peraí, vamos entender aqui, ó. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, do escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, que é o Eduardo Tagliaferro, aquele lá que saiu, deixou de ser assessor do Alexandre de Moraes lá, teve aquele áudio lá que ele fala dos jagunços, lembra? Que quando o Alexandre de Moraes ele fica cismado com alguma coisa, sai de baixo, né? Foi esse cara aí, ele deixou de ser o assessor do Alexandre de Moraes, e hoje ele fala que ele está sendo perseguido e até ameaçado, tá? Virou alvo do primeiro comando da capital do PCC. Então vamos lá. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, virou alvo do primeiro comando da capital do PCC, por ordem do Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma baita de uma denúncia, hein, gente? Isso aqui é sério mesmo. Ó, nem vou tecer opinião aqui, nem crítica, tá? Vamos só ler a reportagem aqui para não ter problema do vídeo cair, tá bom? Agora, em entrevista à Revista Oeste, o jornalista reforça a suspeita de uma ligação entre o Moraes e a facção. Puxa vida. Abre aspas aqui. Podemos fazer uma leitura de que Alexandre de Moraes não só promove medidas ilegais e inconstitucionais, como também ligações ao PCC, que parecem atuar como seu jagunço em troca de benefícios. A denúncia de Tavares se sustenta em áudios divulgados por ele mesmo. Neles, Tagliaferro conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio, onde ambos afirmam que sofreram retaliações do PCC depois de entrarem na mira da justiça brasileira. Então, ou seja, o Oswaldo Eustáquio, que a gente sabe que ele já é um refugiado, ou parece que o Tagliaferro também é um refugiado, que era assessor do Alexandre de Moraes, e sofreram, no caso aí, quando eles viraram alvo do Alexandre de Moraes, segundo a reportagem aqui, eles já sofreram retaliações do PCC, tá? Na entrevista, Tavares também criticou a atuação do ministro Gilmar Mendes, que seria o decano do STF, é o mais velho, né? Abre aspas. Temos também outro ministro, o Gilmar Mendes, conhecido por ser o laxante que libera todo tipo de criminosos. Além disso, quando ele começou os seus negócios obscuros e milionários lá em Portugal, foi precisamente na mesma altura que o PCC se instalou em Portugal. Então, o que ele está falando? O que ele está falando aqui? Que o Gilmar Mendes ele é conhecido por ele ser um cara muito rico lá em Portugal. Eles são um homem de negócios lá em Portugal, tá? E assim, quando ele começou a atuar lá, coincide com o surgimento do PCC lá em Portugal. É isso que a reportagem está falando.
Aqui é uma conversa, né? Essa aqui é a entrevista na íntegra. Você mencionou em uma reunião no Senado os áudios em que Eduardo Tagliaferro teria afirmado ser alvo do PCC, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Como avalia essa informação? Aí o repórter, né, o Tavares respondeu aqui, ó. Considero isso uma informação de gravidade extrema. Podemos fazer a seguinte leitura de que Moraes promove medidas ilegais e inconstitucionais. Há indícios de que mantém relações com o PCC, que atuam como seus jagunços, em troca de benefícios. Áudios vazados por ele mesmos confirmam essa conexão. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. O PCC, ele ajuda Alexandre de Moraes em troca de benefícios, sei lá, benefícios em julgamento, será? Essa é uma declaração que você considera verídica. E por quê? O Tavares respondeu assim, ó, sim, considero verídicas pelos fatos já referidos. Foi uma confissão de um ex-assessor direto de Moraes, que fez sem saber que estava sendo gravado. Além disso, o fato de ele ter elaborado um plano de fuga do Brasil prova que estava sendo perseguido e ameaçado. Então, o assessor do Alexandre de Moraes, ele picou a mula do Brasil com medo não só da justiça, né, do Alexandre de Moraes vir atrás dele com justiça, mas também o organizado aqui está falando que o crime organizado iria atrás dele. É comum que pessoas que se tornaram alvo do ministro Alexandre de Moraes ou que passam a ser seus opositores apresentem queixas semelhantes? Ele respondeu, sim, ninguém costuma ter coragem de fazer queixas desse gênero contra o Moraes, sobre o risco de perseguição implacável. Essa denúncia de Tagliaferro só veio à tona porque foi gravada de forma oculta. Ele temia por sua vida e pela vida dos seus familiares. Muitos alvos da direita foram mortos nos últimos tempos, entre vereadores, prefeitos e o próprio Bolsonaro, que foi uma tentativa de assassinato. Aí outra pergunta, por que você escolheu se aprofundar nesse tema? Aí ele responde, porque sou a única pessoa no mundo a produzir um documentário que expõe o Alexandre de Moraes. O áudio de Tagliaferro é um relato importantíssimo para isso, pois se refere ao ex-assessor que deveria inventar crime para perseguir aliados de Bolsonaro. Foi a pessoa escolhida por quem gravou esses áudios, seria o Oswaldo Eustáquio, que também foi um grande perseguido de Moraes. Não, aqui o Oswaldo Eustáquio não gravou o áudio. Ó. Foi a pessoa escolhida por quem gravou esses áudios. Ele escolheu o Oswaldo Eustáquio, que também foi um grande perseguido de Moraes. Então a pessoa que gravou os áudios mandou para o Oswaldo Eustáquio. Aparentemente é que está falando, né? A quais conclusões tem chegado ao analisar o avanço da atuação do judiciário brasileiro? Moraes e o STF atuam como um governo não eleito, acima da lei e da Constituição. Decidem sozinho, de forma monocrática, passando por cima de juízes auxiliares. Tudo indica uma operação coordenada por uma agenda globalista, com ligações a George Soros e suas organizações como a USAID. Essa estrutura visa transformar o Brasil em um país comunista, com controle, censura e corrupção em larga escala. E aí, meus irmãos, depois de tudo que vocês ouviram aqui, com os olhos bem abertos e a consciência acesa, você ainda acha que esse sujeito é só mais um ministro? Você acredita nessa imagem polida de uma autoridade justa, honesta e imparcial? Me diga aí com sinceridade, esse homem, com tamanho poder nas mãos, com tanta sujeira exposta, parece para você um servidor do povo ou um agente das trevas travestido de juiz, travestido de homem da legalidade? Eu estou olhando agora nos teus olhos e te pergunto sem rodeios, você ainda acha que tudo isso é teoria da conspiração? Ou você já entendeu que nós estamos lidando com algo muito maior, mais perigoso e mais diabólico do que parece? Porque se só metade do que foi dito aqui for verdade, e os indícios apontam que é muito mais do que isso, então o Brasil está sendo comandado por uma engrenagem podre, dominada por mãos sujas que usam a toga para esconder a lama. E pior, um sistema onde quem deveria aplicar a justiça, na verdade, está pilotando a máquina da injustiça. Então comenta aqui embaixo, me diga com clareza e com sinceridade, você está vendo as máscaras caindo ou ainda está preso na cegueira fabricada pelo sistema? A resposta é sua. Comente aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo, espalhe essa verdade como se fosse um último alerta, porque talvez nós estejamos no fim dos tempos, prestes a abraçar a volta de Jesus. Não esqueça, taca o dedo no like agora, porque esse vídeo precisa furar a bolha e romper o silêncio e despertar quem ainda está dormindo e hipnotizado. Porque se a gente se calar, meus irmãos, aí sim eles ganham essa guerra. E agora presta atenção nesse recado importante. Se você quer aprender e descobrir como trabalhar de forma honesta e segura na internet, usando a Shopee para fazer dinheiro de verdade, sem enganação, sim, a Shopee está mudando a vida financeira de muita gente e você não precisa investir dinheiro, não precisa de estoque de mercadorias e nem vender nada. Quer saber como? Clica no link que está fixado aqui no primeiro comentário abaixo
e chama a nossa equipe, que a gente vai te orientar no passo a passo de como você pode transformar o seu vício de comprar na Shopee em uma fonte de lucro honesta. Agora, eu já aviso logo, isso aqui não é para curiosos e nem para quem está atrás de dinheiro fácil. É para quem realmente quer trabalhar e mudar de vida com dignidade. Se você levar isso a sério, a oportunidade está na sua frente. Muito obrigado por ter me assistido. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus.